Mais um triste episódio de antissemitismo em solo brasileiro. A cena que vamos acompanhar ocorreu durante o Carnaval de Rua em Belo Horizonte. Israel. I have a question. Where are you from? Israel. F you. Hey. What the You're from Israel? Hey. You're here in Palestine? Fabi, cena lamentável e é vergonhoso que isso tenha acontecido aqui no Brasil. Eu, particularmente, pelo menos, me sinto envergonhada, até porque tem um momento que esse rapaz que está de amarelo, ele praticamente parte para cima ali daqueles dois rapazes israelenses que, assim, estavam simpáticos. Carnaval de rua, onde, em tese, tem que ser um lugar de distração, de divertimento, e tá aí. Só foi falar que é de Israel, o rapaz e a menina começaram a xingá-lo, hostilizá-lo ali. Mas eu tenho certeza que se perguntar, escreva uma lauda sobre esse conflito Israel-Palestina, acho que não vai sair nada, Fabi. Não vai sair nada, só sobrou o ódio, né, esse ódio que não dá para compreender para quem pensa realmente, né? Se você passar pelo seu próprio crivo, a gente vai lembrar que o Brasil é tradicionalmente conhecido justamente por receber, né, diferentes povos, inclusive no Brasil nós temos judeus, nós temos árabes, né, falando especificamente desse conflito, e nós somos conhecidos lá fora ainda por ser esse tipo de povo, né, que tem abertura em todos esses países, justamente por comportamento de sermos amorosos, entendermos aí esses conflitos. Mas o que foi colocado na cabeça desse pessoal mais jovem, infelizmente por essas universidades federais, grande culpa realmente é das universidades, é que existe, né, uma campanha de matança indevida lá na área de Gaza, né, e esse pessoal não parece procurar um pouco a verdade. Como todo em conflito, a primeira coisa que morre é a verdade, né, e a verdade dos fatos vem mostrando que nós temos aí o Hamas, que é um grupo terrorista, e ele participa inclusive, né, dessa inserção na cabeça de jovens, e principalmente jovens brasileiros. Olha que coisa cruel, né? Então nós temos aí o resultado dessa política, que não é uma política pública admitida, mas é uma política que passa pelas universidades públicas, e como disse a Josi aqui, é dinheiro público, então tem a ver conosco. Isso reproduz o que a gente não gosta, o brasileiro não gosta disso. Aliás, nós deveríamos nos abster de muitas coisas que o Brasil tem concordado e não nos abstermos de coisas que o Brasil tem feito, por exemplo, na ONU, quando o Brasil resolveu se abster de um voto fundamental onde se discutia que crianças ucranianas foram retiradas pelos russos e estavam indevidamente sendo criados ou jogados lá na Rússia, e o Brasil se absteve de devolver crianças sequestradas, né, por uma guerra pelo regime russo. Então é isso, esse é o retrato, né? Uma hora reflete e pode produzir cenas lamentáveis, e eu realmente peço perdão, né, porque não é isso que o brasileiro pensa. Exatamente. Josi, levantar o teu comentário, então, sobre essa cena lamentável que aconteceu no Carnaval de Rua em BH e em certos países, talvez defendidos por esses senhores que confrontaram os israelenses. Acho que não ia rolar Carnaval de Rua não, viu, Josi? Exato, são os seguidores do governo do amor, né? Agora, esse comportamento desse público, gente, vamos lá, olha que tipo de público são esses brasileiros aí. Que literalmente são os consumidores de conteúdo de redes sociais do governo. Você já deve ter percebido isso, né? Pro tipo de perfil oficial do governo que o Brasil tem, é algo totalmente feito para público que não tem qualquer senso de comportamento normal de um ser humano, assim. Então, é muito baixo nível, tanto no sentido de entendimento, né? Você falou ali, vamos testar, pedir duas laudas aí sobre o contexto, eles não sabem. Porque eles estão consumindo, nem se fosse, né? Até se consumissem notinha do Itamaraty, o comportamento seria o mesmo. Mas olha por onde eles se informam. Então esse é um nível, né? Um nível muito baixo. E eu lamento pelos turistas, mas não é à toa que o Brasil não é recomendado por países sérios como um país para turismo. Ele é colocado lá na lista de países não seguros, assim como feito ultimamente pelo governo dos Estados Unidos. E é um fato. A gente não está nem aqui falando de roubo, né? Isso aí é um crime, é uma hostilidade muito grande. Agora, sobre esses jovens aí que não devem ter qualquer cognição mental básica para entender o contexto, eles não fazem ideia, ou talvez até façam, porque vai que tem a sorte de estudar em algum momento, em alguma grade curricular, não sei, o contexto sobre o que é violência quando se trata de Israel e Palestina.
Porque o governo manipula e fala que Israel é violenta só quando Israel se defende. Porque na Palestina que acontece a violência, é na Palestina, tô nem aqui falando do grupo terrorista Hamas, é na Palestina onde nunca houve qualquer legislação favorável, por exemplo, à liberdade das mulheres, a liberdade da homossexualidade tão defendida por essa galera aí da diversidade. Isso não existe lá. A gente está falando de violência, assassinato, perturbação, violência psicológica, né? Feminicídio, violência de gênero, sei lá como que eles querem dizer, na Palestina. E aí sem contar do que o grupo terrorista Hamas fez, onde as imagens foram amplamente divulgadas em sites abertos sobre os corpos queimados, né, de forma violenta, ali, assassinados, decapitados nos ataques desde 2023, ali na faixa de Gaza, ali em Israel e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que a gente literalmente fica perturbado em saber que existem tantos jovens sem qualquer discernimento. Eu tenho aqui minha pena que eu sinto dos pais, se os pais tiverem, né, tentado dar alguma educação, mas deve ser muito, muito amargo criar filho para o mundo para passar essa vergonha aí. Como vocês duas já disseram, né, é uma vergonha alheia e a gente lamenta, espero que não é essa imagem que repercuta, mesmo que seja um pouco difícil, né, não tem imagem negativa do Brasil ultimamente. Pois é, e olha só, agora chegou a hora de análises do mercado financeiro com o nosso Carlo Cauti, nosso italiano que já está aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, Carlo Cauti. E olha só, antes da gente chegar na parte de mercado financeiro, você acompanhou aqui, né, essa cena deplorável que os dois jovens israelenses estavam na rua em Belo Horizonte, curtindo o carnaval. Foi só dizer que são de Israel, foram hostilizados. E você, a gente sabe que já morou lá, Cauti? Eu morei lá, eu fiz parte. Boa tarde, Tawane, boa tarde aos nossos comentaristas, boa tarde ao nosso público. Eu já morei em Israel, fiz parte do meu mestrado lá em Herzliya, perto de Tel Aviv. Eu imagino que essa turba, aliás, que agrediu os jovens israelenses turistas, provavelmente se você pedir para onde fica Israel no mapa, não saberiam colocar isso no mapa, né? Então, além do mais, né, a gente vê a cara desses sujeitos, provavelmente sob efeito de amplas porções, amplas toneladas de entorpecentes para falar uma baboseira como essa, e além do mais, expulsando turistas que estão trazendo dinheiro, estão trazendo renda, estão permitindo que o comércio, os hotéis de Belo Horizonte, que não é exatamente Paris, né? Com todo o respeito, não é exatamente um ponto turístico mundial, deveria atrair cada vez mais turistas e não expulsá-los, turistas estrangeiros que gastam em moeda forte e não expulsá-los dessa forma, mas provavelmente eles não sabiam do que estavam falando nem fazendo, porque sob efeito de substâncias entorpecentes, a gente vê pelo olhar perdido desta turma aí. Então, assim, cenas lamentáveis, mas que demonstram que o carnaval, infelizmente, está cada vez mais tomados por esta turma aí, que fica lá se acabando sob efeito de várias substâncias e depois abrindo a boca e falando besteiras. Pois é, a gente vai retomar aqui no telão, Cauti, só a cena para nossa audiência ver. Olha só. Israel. Israel. I have a question. Where are you from? Israel. Israel. You. Hey. What the You're from Israel? Hey. You're here in Palestine? Ele fala, se você mata palestinos... Meu Deus do céu, né, Cauti? Não, assim, isso também não se enquadraria em xenofobia, antissemitismo e X outras coisas, a gente poderia citar, né, não sei. Imagina se a resposta dele fosse você brasileiro, vírgula, e falar qualquer outra besteira, o que aconteceria, né? Então, assim, é isso que temos, mas enfim, de novo, cenas lamentáveis que demonstram que o nível de ignorância de muita gente que encontramos por aí no carnaval é muito pior do que a gente imaginava. A gente já tinha um patamar bem baixo de consideração para essa turma, né? Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.